atribuindo valores numéricos às variáveis. Não podemos perder de vista que a função de uma variável é guardar o valor desconhecido de uma expressão. Esse valor é numérico e, ao se atribuir valores à variável, a expressão muda de valor. Por exemplo, em geometria plana, sabemos que o perímetro em matemática é tradicionalmente representado por 2π. De uma figura plana é a soma dos lados dessa figura. Por exemplo, num quadrado de lado A, temos 2π, que representa perímetro, A mais A mais A mais A, ou seja, 4A. 4 vezes A. A representa o lado, de um valor que eu não conheço. Como é quadrado, os lados são iguais, E aí esse valor pode variar. Por exemplo, um lado de um quadrado ser 1 centímetro. Então, um lado de um quadrado com valor 4 centímetros. Enfim, esse valor ele vai ser alterado e, portanto, ele vai mudar. O exemplo aí, 5, ainda falando de perímetro, como fica a expressão algébrica para o perímetro de um retângulo de lado maior, M, e lado menor, N. Então, aí o perímetro ficaria, dois lados valem M e dois lados vão valer N. Então, 2π é igual a 2M mais 2N. Considerando o exemplo 5 anterior, calcule os perímetros dos triângulos nos seguintes casos. Aí, vai atribuir valores a M e N para que a gente encontre o perímetro usando esses valores aí. Na letra A, 6 metros e N, M valendo 6 metros e N valendo 4 metros. E na letra B, N valendo 10 metros e N valendo 7,5 metros. Então, em cada caso aí, a gente pode observar que a letra A houve um valor de 20 metros e na letra B houve um valor de 35 metros. Por quê? Porque as variáveis, tiveram valores diferentes. Bem, nós temos aí também sequências e regularidades. É um outro conteúdo, tá? Esse conteúdo aí não tem a ver com as expressões algébricas, É uma outra coisa, mas é tão importante quanto as expressões algébricas, que a gente vai estudar aí ainda mais um tempinho. Então, relembrando, uma sequência numérica, uma sequência de números, é uma lista ordenada e finita de números. Então, por exemplo, a gente tem uma sequência numérica nos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, à medida que eu vou somando ou adicionando uma unidade, a gente vai tendo uma sequência onde é adicionado uma unidade. Então, 0 mais 1, aí o próximo número é 1, depois 1 mais 1, o próximo número é 2, depois o próximo número vai ser 3, porque você pegou o 2, adicionou a 1 e assim por diante, sendo os números naturais, um conjunto dos números, o conjunto dos números naturais, um conjunto infinito. Bem, nós temos a sequência aí, 1, 3, 5, 7, 9, disse que aí temos o primeiro termo, terceiro termo, quinto termo. O primeiro termo da sequência é 1, ou o termo de ordem 1 é 1. O segundo termo da sequência é 3, ou o termo de ordem 2 é 3, e assim por diante. Nós temos dois tipos de sequências. Nós temos a sequência recursiva
ou a não recursiva. Então, nós temos aí A, B, C e D com vários números. E nós vamos ter sequências recursivas e não recursivas. A recursiva é aquela formada por elementos em que um termo pode ser calculado através dos anteriores. E a sequência não recursiva é aquela que é formada por elementos que não dependem do anterior para ser determinado. Então, por exemplo, a letra A, eu tenho 5 mais 6, vai dar 11. Então, a sequência aí, olha, se eu pegar 5, somar com 6, deu 11. Se eu pegar 6, somar com 11, deu 17. Se eu somar 11 com 17, vai dar 28. E assim por diante. Qual seria o próximo número? 17 mais 28 seria o próximo número dessa sequência aí. Então, ela é recursiva, né? Bem, a letra B, ela não é recursiva. Por quê? Porque eu tenho aí o quadrado de 1 é 1, o quadrado de 2 é 4, o quadrado de 3 é 9. Esse resultado da letra B aí, de cada número, depende do quadrado de um número. E não é de um número anterior a ele, ok? Então, ela é recursiva. A C é uma sequência de termos de múltiplos de 25. 25, depois vem 50, 75, né? Vai aumentando a cada 25 unidades, né? Então, eu digo que ela não é recursiva. Por fim, temos uma sequência recursiva, onde eu tenho 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 9 vezes 27, 243. E assim vai, né? Essa aí é uma sequência recursiva. Ok. E aí, já que a gente está falando de sequências, eu já vou começar aí nos exercícios, né? Os exercícios, nós vemos aí que nós temos 3 colunas. Estabelece a correspondência entre as sequências de números, a respectiva lei de formação e a expressão geradora. Bem, no meio aí nós temos sequência cujos termos são obtidos pela soma do triplo da sua ordem com 2. Então, a gente tem que analisar direitinho aí, tanto a sequência, né, vai ser essa sequência aqui é uma dessas aqui, vocês vão descobrir qual é. E, ao mesmo tempo, o que a gente está falando pode ser expressado algebricamente, né? Essa sequência cujos são obtidos pela soma do triplo, eu vou dar a dica, hein? É vezes 3. Da sua ordem com 2. Então, é somado com 2, né? Então, vamos prestar atenção aí, ver aonde que tem, né, o triplo e aonde tem somado com 2, hein? Bem, e aí a gente vai interligando. Vou dar um exemplo. Não é a resposta, mas é um exemplo. Então, esse aqui... Peraí, que eu vou marcar aqui. Esse aqui é esse aqui. Peraí. Deixa eu apagar. Gente, só para poder mostrar melhor para vocês aqui. Então, vocês vão pegar o lápis, né? Desculpa, a caneta e vai fazer. Vamos supor que esse aqui é ligado a esse aqui. E a sequência seja essa aqui. Então, vocês vão ligar, né? São 3 respostas que estão interligadas, tá? A número 2 é para descobrir, né, os números correspondentes, a A e a B. Então, aqui tem 7, 14,
aí vem um outro número, depois 28, depois B. Quer dizer, quem é A e quem é B na letra A? Na letra B, quem é A, quem é B? Aí vocês têm que olhar a sequência, o que está acontecendo nas sequências? Os números anteriores, os números posteriores, né? Talvez você não consiga encontrar o número porque está somando anteriormente, né? Então, temos sequências aí recursivas e não recursivas. A número 3 também é sobre sequência. Número da construção. 1, 2, 3, 5, aí a quantidade, né? É um número. Número de quadrados. Então, tem uma sequência aí. Vocês têm que descobrir essa interrogação aí. Letra A. E a letra B, na terceira, existirá alguma construção com 70 quadrados? E aí você tem que justificar a sua resposta. A número 4 também tem a ver com sequência. Né? A Adriana formou uma sequência com flores, como se representa a seguir. Então, na primeira formação, tem 3 flores. Na segunda, tem 6. 1, 2, 3, 4, aliás, tem 5. Na formação 3, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flores. Na formação 4, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 flores. Então, quantas flores serão necessárias para a formação 6? Complete a tabela seguinte aí. Então, tem um número de formação e aí vocês vão completando o número de flores. Então, por exemplo, na formação 1, quantas flores foram? 3. Na formação 2, foram 5 flores. Vocês vão completando. Tem coisa que a gente já tem aí a informação. Aí vocês vão encontrar o restante. E na letra C, existirá alguma formação com 100 flores? Justifique a sua resposta, tá? A número 5 também tem a ver com a sequência. Então, temos a construção 1, construção 2, construção 3, a gente vê aí, né, utilizando o lápis, o Alex formou as seguintes construções. Então, cada pedacinho aí vermelhinho é um lápis. Então, na primeira construção, ele usou 5 lápis. Na segunda construção, ele usou 10 lápis. Na terceira construção, ele usou 15 lápis. E assim foi. Escreva os primeiros 5 termos da sequência. Então, qual seria a próxima construção aqui? Quantos lápis teria? E assim vai. Até o 5º termo. Na letra B, determine a expressão geradora da sequência. Na número 6, aí tem a formação de flores, né? A primeira com 4 flores. A segunda tem 8 flores. A terceira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 flores. Quantas flores são necessárias para construir a quarta formação? E a letra B, escreva os primeiros 5 termos da sequência numérica. A letra C, complete a sequência, né, utilizando as flores ali. Né? A número 1 já está completa, a formação 1 tem 4 flores, a formação 2 tem 7, formação 3 tem 10, e aí? Como que vai completar isso aí? A letra D, João afirmou que a formação de ordem N tem 2 vezes N mais 2 flores, e Joana não concorda. E aí? Será que o João está correto? Foi isso que aconteceu na formação das flores aí? Ou não? Aí você tem que explicar o seu raciocínio. A número 7, observe algumas sequências que já foram estudadas em anos anteriores. Número 1, números naturais. Número 2, números pares. Número 3, números múltiplos de 3.
Qual o próximo termo de cada uma das sequências? Como você descobriu os próximos termos? Qual o padrão você descobriu em cada uma das sequências? Então, eu já até dei a dica dos números naturais, olha, sem pensar. Já dei essa dica, hein? Vou fazer um novo vídeo aí mostrando as outras questões.